Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce e esse é o seu canal de mitologias. Então, vocês deviam estar acostumados com aquele outro tipo de vídeo. Acho que teve só 3 vídeos que eu gravei falando daquele estilo, com as imagens aparecendo, mas eu não vou mais gravar daquele modo por causa que estava ficando o áudio com muito ruído. Sempre ficava com muito ruído. Então eu resolvi gravar assim pra ver se o áudio fica melhor e diminuir. Então, gente, por enquanto eu vou ficar gravando assim, sem cenário, mas eu pretendo depois colocar um chroma e colocar uma imagem legal, mas por enquanto vai ser assim, sem cenário. E então, hoje vamos falar sobre Poseidon, o mestre das águas, ou Netuno, como é chamado na mitologia romana. Assim como Zeus, seu irmão, ele era bem galã e bem pegador. E quem resistiria ao seu charme, não é mesmo? Ele é comumente representado como um homem forte, barbado, musculoso e com um tridente em sua mão. Em algumas imagens também podemos ver ele na companhia de golfinhos. Vamos nos aprofundar na história desse deus? Após os irmãos repartirem o mundo, Zeus ficou com o céu, Hades com o submundo ou o mundo dos mortos e Poseidon ficou com o reino dos mares. Dos oceanos, das tempestades e dos cavalos. O último foi criação do próprio Deus. Falarei sobre isso mais na frente. Por isso os humanos, como forma de sacrifício a Poseidon, afogavam cavalos na água quando queriam que o mar se acalmasse. Ele era filho de Cronos e Rhea, irmão de Hestia, Deméter, Hera, Zeus e Hades. Ele não teve a mesma sorte que Zeus, que se livrou de ser devorado pelo pai. Seu pai o engoliu, mas futuramente foi liberto por Zeus. Algumas versões também dizem que Cronos o havia aprisionado no fundo do mar. E a versão mais aceita é que ele tenha sido criado entre os Teuquintes, que eram demônios marinhos que já haviam sido banidos da terra por Zeus por usarem indevidamente seus poderes. Nisso de Poseidon ir morar com os Teuquintes para explorar seus novos poderes, ele se apaixonou por uma das irmãs deles, que era a Hylia. Com essa, teve 6 filhos e uma filha de nome Rhode, daí vem o nome das ilhas de Rhode. Em outras versões, porém, Rhode chega a ser filha de Afrodite. Sua esposa oficial é Anfitrite, uma ninfa do mar. E uma curiosidade sobre esse relacionamento é que ela não queria se casar com Poseidon, só que os golfinhos de Poseidon convenceram ela a se casar com ele. Teve várias amantes, tanto deusas como mortais, e dessas relações filhos foram gerados. Com sua esposa oficial foi gerado Tritão, metade peixe e metade homem. Em algumas versões, Rhode também chega a ser filha de Anfitrite e Poseidon. Teve também Simopoleia. Ela era grande e desajeitada, e por isso não recebia o mesmo amor que era destinado aos seus irmãos. Com Medusa, ele teve Pégaso, o cavalo branco alado. E em algumas versões dizem que ele abusou de Medusa. E eu acredito nessa versão que ele abusou dela, por causa que os deuses não eram éticos e eles não eram respeitosos. Então eu acredito nisso, sim, que ele possa ter abusado dela. E não tenha sido uma coisa da vontade dos dois. Com a deusa Deméter, teve Despina e Arion, o cavalo imortal que possuía o dom da fala. Ele nasceu a partir do cruzamento de Deméter e Poseidon disfarçados de cavalo. E essa é mais uma dos relacionamentos de Poseidon que não foi consensual. Então, provavelmente esse também foi um abuso da parte dele. Com sua avó Gaia teve o gigante Orion. E em algumas versões ele também teria abusado de Hétera, e gerado assim Teseu. Mas como na mesma noite Hétera também dormiu com Egeu, a paternidade ficou dividida. Esses são os filhos mais conhecidos do deus. Você deve se perguntar sobre o Percy Jackson. Então, ele não faz parte da mitologia grega. Ele nunca existiu. Embora nos filmes e livros seja representado como filho de Poseidon, ele nunca existiu na mitologia. Ele resolveu não morar mais com os Teuquintes e resolveu construir seu próprio palácio. A literatura diz que o palácio de Poseidon chegava a ser mais esplendoroso e glamuroso que o do próprio Zeus. E falando em Zeus, os irmãos não tinham uma boa relação. Poseidon vivia aborrecido com Zeus. Existia uma disputa entre Netuno e Atena, devido os dois terem disputado a região da Ática. Era muito importante para os deuses que os mortais o adorassem e dedicassem templos e cidades a eles. Então ambos se interessaram por Ática, que era uma cidade muito importante da Grécia. Para que aquela disputa se resolvesse, foi proposto que cada deus oferecesse aos mortais daquela cidade
um presente. O presente que mais agradasse os mortais seria o escolhido. E então Poseidon ofereceu os cavalos que foram feitos por ele da própria espuma do mar e uma fonte de água salgada. Atena então ofereceu sábios conselhos e as oliveiras que dariam grande fruto àquela cidade mais adiante. Vale lembrar que a cidade tinha uma grande parcela de mulheres. Essas mulheres acabaram votando em Atena e ela acabou ficando como patrona daquela cidade, ganhando assim a disputa. Zeus, então enfurecido com isso, resolveu que nenhuma mulher mais teria o direito de votar naquela cidade. E hoje o nome da cidade é Atenas em homenagem a ela. Vale lembrar que essa não foi a única disputa que o pobre Deus perdeu. Disputou com Hera a cidade de Argos, com Zeus a ilha de Egina e nos dois casos ele perdeu. Disputou também com Hélio a cidade de Corinto. Essa, porém, Zeus mandou que eles dividissem o domínio. Outro mito relacionado ao deus é que ele e outros deuses resolveram se rebelar contra Zeus para tirar o seu domínio sobre o Monte Olimpo. Então, Zeus acabou descobrindo o plano e puniu todos os deuses envolvidos, inclusive Poseidon. Retirou os poderes de Poseidon e o mandou para a terra para construir os muros de Troia. Com o término do trabalho, Poseidon não recebeu o reconhecimento que esperava, então, furioso, mandou um monstro marinho atacar a cidade, provocando uma guerra entre Troia e Grécia. Ele também mandou uma enorme serpente aterrorizar a África, o norte da África, após a rainha afirmar que era mais bela que as Nereidas, que eram espíritos femininos do mar e que eram belíssimas. Inclusive, Anfitrite é um desses espíritos do mar e a mais linda de todas. Então, Poseidon não gostou da afirmação da rainha e resolveu castigá-la com essa serpente. Os adoradores de Poseidon eram em sua maioria viajantes e pescadores. Jogavam a proteção do deus em viagens marítimas. Quando havia grandes agitos na água, como tsunamis e tempestades, logo deduzia-se que o deus estava furioso ou fazia aquilo por puro capricho. Ele não era um tirano e perverso, pelo contrário, ele contribuía para que viajantes e pescadores tivessem boas viagens marítimas. Seu humor era refletido no mar Mediterrâneo onde habitava, e que por sinal era tranquilo e calmo na maioria das vezes. Ele é extremamente poderoso e está abaixo apenas de Zeus. Seus poderes incluem controlar todos os cavalos do mundo, causar terremoto, possui o controle sobre o clima marítimo, pode tomar o poder de seus filhos. Assim como Zeus, ele também pode se transformar em animais. Tem total controle sobre as criaturas aquáticas. E tudo isso com seu famoso tridente. Ele conseguiu o tridente após libertar os ciclopes do Tártaro. Zeus recebeu o raio e Poseidon o tridente. Essa foi a história do grande Poseidon, deus dos mares. Espero que tenham gostado. E se gostou, já se inscreva e deixe seu like aqui embaixo. Não ficou tão bom porque é o primeiro vídeo que eu estou gravando assim pra vocês, mas os outros vão ter uma qualidade melhor, vai ser mais fluido o vídeo, então eu espero que vocês tenham paciência. Os outros irão melhorar e não se esqueça de deixar seu comentário aqui sobre o que você achou. Até o próximo.